Neurociência na formação de mentalidade de abundância e prosperidade em líderes. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário organizacional marcado por sobrecarga decisória, instabilidade econômica e adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, formar líderes com mentalidade de abundância e prosperidade deixou de ser um tema motivacional e passou a ser uma agenda científica e estratégica. As linhas de pesquisa que sustentam este artigo integram neurociência do estresse e da autorregulação, psicologia positiva baseada em evidências, economia comportamental e estudos contemporâneos de liderança ética e humanizada. Ao traduzir achados robustos sobre neuroplasticidade, vieses cognitivos e circuitos de recompensa em aplicações práticas para cultura, desempenho e bem-estar, o texto oferece uma ponte direta entre ciência e gestão. Para empresas, entidades e órgãos públicos, trata-se de uma oportunidade concreta de transformar clima, engajamento, segurança psicológica e resultados sustentáveis, reduzindo custos invisíveis de rotatividade, conflitos e decisões impulsivas. Palestras e treinamentos derivados deste estudo têm foco em ferramentas aplicáveis, linguagem simples e rigor metodológico, apoiando líderes a construir prosperidade com responsabilidade, propósito e impacto social, sem promessas fáceis e com métricas de desenvolvimento. 2RESUMO. Este artigo analisa, sob perspectiva interdisciplinar, como contribuições contemporâneas da neurociência podem fundamentar a formação de uma mentalidade de abundância e prosperidade em líderes, compreendidas como disposições cognitivas, emocionais e comportamentais orientadas à percepção de possibilidades, cooperação, autorregulação e geração sustentável de valor. Parte-se do problema de pesquisa, de que modo mecanismos neurobiológicos relacionados à neuroplasticidade, ao estresse, à recompensa e à tomada de decisão podem ser traduzidos em práticas formativas éticas e baseadas em evidências para a liderança, evitando reducionismos e promessas deterministas. O objetivo consiste em propor uma síntese crítica entre teorias clássicas e atuais, articulando psicologia positiva, economia comportamental e modelos de liderança, com ênfase em aplicações organizacionais. Metodologicamente, desenvolve-se uma revisão teóricos-analítica de literatura, priorizando publicações dos últimos 10 anos, sem prescindir de autores clássicos estruturantes. Os resultados teóricos indicam que a mentalidade de abundância depende de 3 eixos integrados: autorregulação executiva mediada pelo córtex pré-frontal, manejo do estresse crônico e seus efeitos sobre memória e planejamento, e reestruturação de crenças e hábitos por aprendizagem repetida, reforço social e práticas de atenção e reflexão. Evidencia-se que prosperidade, no contexto da liderança, relaciona-se menos a otimismo ingênuo e mais à competência de decidir sob incerteza, reduzir vieses, sustentar cooperação e construir culturas psicologicamente seguras. Conclui-se que programas formativos devem combinar alfabetização científica sobre o cérebro, práticas de regulação emocional, treinamento metacognitivo, desenho de ambientes organizacionais saudáveis e métricas de aprendizagem, resguardando limites éticos e reconhecendo determinantes sociais. Recomenda-se pesquisa empírica longitudinal com indicadores de bem-estar, desempenho e cultura. Palavras-chave: neurociência aplicada, liderança, autorregulação, neuroplasticidade, psicologia positiva, economia comportamental. 3. Introdução. A liderança contemporânea ocorre em ambientes que exigem decisões rápidas, gestão de conflitos, inovação contínua e responsabilidade social. Em paralelo, cresce a atenção institucional à saúde mental relacionada ao trabalho, com diretrizes internacionais que recomendam ações preventivas e estruturais, e não apenas intervenções individuais. Organização Mundial da Saúde, 2022. Nesse contexto, expressões como mentalidade de abundância e prosperidade circulam amplamente, porém nem sempre acompanhadas de rigor conceitual, o que favorece simplificações, culpabilização do indivíduo e práticas formativas pouco efetivas. Uma abordagem científica exige delimitar o fenômeno,
mentalidade de abundância pode ser entendida como um padrão relativamente estável de interpretação da realidade no qual o líder percebe recursos e possibilidades de cooperação, tende a compartilhar crédito, cria espaço para aprendizagem e reduz decisões defensivas centradas na escassez. Já a prosperidade, na liderança, refere-se à capacidade de sustentar geração de valor econômico e humano com ética, bem-estar e impacto, articulando resultados e dignidade. Do ponto de vista neurocientífico, a formação dessa mentalidade envolve mecanismos de atenção, memória, previsão de consequências, aprendizagem por recompensa, regulação emocional e resposta ao estresse. O estresse crônico, por exemplo, pode prejudicar funções executivas necessárias ao planejamento e à tomada de decisão, além de favorecer reações automáticas, defensivas e de curto prazo. McEwen, Morrison, 2013, Arnstein, 2015. Por outro lado, a neuroplasticidade, entendida como a capacidade do sistema nervoso de reorganizar conexões com base na experiência, sustenta a possibilidade de mudança comportamental e de hábitos, desde que haja prática deliberada, repetição e contextos de reforço. Kolbe, Dib, 2015, Kandel et al., 2021. O problema de pesquisa que orienta este artigo é como mecanismos neurobiológicos associados à autorregulação, ao estresse, à recompensa e à tomada de decisão podem fundamentar, de modo crítico e ético, a formação de mentalidade de abundância e prosperidade em líderes, evitando reducionismos e determinismos. O objetivo geral é analisar teorias e evidências recentes e clássicas, articulando neurociência, psicologia positiva e economia comportamental para propor implicações práticas de formação de liderança. Como objetivos específicos, busca-se discutir como o estresse altera decisões e relações, como vieses cognitivos limitam percepções de oportunidade e cooperação, e quais práticas formativas são compatíveis com evidências, sem prometer reprogramações instantâneas. A justificativa reside na necessidade de qualificar práticas de desenvolvimento de líderes com base em evidências e linguagem acessível, reduzindo o uso indevido de termos neurocientíficos como autoridade retórica. Em termos de relevância acadêmica, o texto contribui ao integrar campos que frequentemente se comunicam pouco: neurociência do comportamento, psicologia organizacional e estudos de liderança. Em termos de relevância prática, oferece diretrizes para organizações desenharem programas de formação com foco em autorregulação, decisão sob incerteza e cultura, em alinhamento com recomendações internacionais de saúde mental no trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, 2022. Como citação direta de base conceitual sobre aprendizagem, a ideia de que conexões neurais se fortalecem com coativação é frequentemente sintetizada na máxima atribuída a H.E.B.B. Em formulação técnica, o autor afirma, em tradução livre, que quando uma célula participa repetidamente de disparar outra, mudanças ocorrem de modo a aumentar a eficiência dessa relação. H.E.B.B., 1949, S. P. Essa proposição, embora simplificada no senso comum, permanece estruturante para compreender por que mudança de mentalidade requer prática e ambiente, e não apenas intenção. 4DESENVOLVIMENTO. A discussão sobre abundância e prosperidade em liderança tende a sofrer dois desvios. O primeiro é o moralismo individualizante, no qual prosperar seria apenas pensar positivo, ignorando desigualdades e condições materiais. O segundo é o neuroreducionismo, que transforma o cérebro em explicação total e imediata, como se uma técnica mental isolada garantisse resultados financeiros ou organizacionais. Uma abordagem científica precisa recusar ambos. O cérebro é um órgão profundamente social e histórico. Ele aprende por interação, linguagem, normas e experiências, e suas respostas são moduladas por contexto, sono, carga de trabalho e segurança. Sapolsky, 2017, Kandel et al., 2021. Portanto, formar mentalidade de abundância não é criar ilusão de recursos infinitos, mas expandir repertório de percepção e ação, com ética e realismo.
No campo da liderança, a noção de mentalidade de abundância tem raízes em formulações clássicas sobre cooperação e confiança. Covey associa mentalidade de abundância à crença de que há o suficiente para todos, favorecendo colaboração em lugar de competição destrutiva. Covey, 1989. Embora essa formulação seja mais prescritiva do que empírica, ela dialoga com achados contemporâneos. Líderes que fomentam cooperação, reconhecimento e segurança psicológica reduzem medo interpessoal e ampliam a aprendizagem coletiva, o que se relaciona a desempenho sustentável. Edmondson, 2019. A passagem do plano moral ao plano operacional exige compreender mecanismos de ameaça e recompensa no cérebro. A resposta à ameaça, mediada por sistemas neuroendocrinos e circuitos límbicos, prioriza sobrevivência e rapidez, frequentemente à custa de nuance e planejamento. Sob estresse, há maior probabilidade de decisões defensivas, rigidez cognitiva e foco estreito, fenômenos incompatíveis com mentalidade de abundância, que requer visão ampla, negociação e confiança. Arnstein, 2015. McEwen, Morrison, 2013. Sapolsky descreve, com base em ampla literatura, que estressores crônicos degradam saúde e cognição, afetando memória, humor e tomada de decisão. Sapolsky, 2017. Em ambientes organizacionais com cobrança contínua, metas conflitantes e ambiguidade de papéis, o líder pode operar em modo reativo, reproduzindo escassez, controla excessivamente, centraliza, compete internamente e interpreta diferenças como ameaça. A neurociência não desculpa tais condutas, mas ajuda a explicar por que intervenções apenas discursivas falham quando o contexto mantém o organismo em alerta contínuo. Em paralelo à ameaça, a motivação e a aprendizagem por recompensa são moduladas por circuitos dopaminérgicos envolvidos em previsão de recompensa, exploração e reforço de hábitos. Estudos contemporâneos enfatizam que a dopamina participa da codificação de erro de previsão de recompensa, isto é, da diferença entre o esperado e o obtido, o que orienta a aprendizagem e ajuste de comportamento. Schultz, 2016. Na liderança, isso tem duas implicações. Primeiro, ambientes com reforço inconsistente ou punitivo podem produzir aprendizagem defensiva, a pessoa aprende a evitar exposição, não a aprender. Segundo, o modo como metas e reconhecimentos são desenhados influencia se as pessoas buscam inovação e cooperação ou apenas evitam punição. Prosperidade sustentável requer sistemas de incentivo que recompensem qualidade, integridade e colaboração, e não apenas volume e curto prazo. A formação da mentalidade também envolve crenças sobre capacidade de aprender e mudar. Dweck popularizou a distinção entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, mostrando que crenças sobre inteligência e habilidade influenciam persistência e busca de desafios. Dweck, 2006. Em linguagem acessível, quando o líder acredita que capacidades podem ser desenvolvidas, tende a interpretar erros como dados para a aprendizagem, e não como ameaça à identidade. Essa postura se alinha ao que se espera de mentalidade de abundância, foco em possibilidades e desenvolvimento. Contudo, a aplicação organizacional precisa cautela, pois o discurso de crescimento pode virar pressão por performance sem suporte. A neurociência reforça que a aprendizagem demanda condições, sono, repetição, feedback construtivo e tempo de consolidação. Walker, 2017, Kandel et al., 2021. Assim, formar líderes com mentalidade de abundância implica também reconfigurar rotinas de trabalho para permitir aprendizado real. Além das crenças, vieses cognitivos influenciam decisões sob incerteza, frequentemente levando a interpretações de escassez mesmo quando há alternativas. A economia comportamental demonstrou que o julgamento humano não é puramente racional e sofre atalhos sistemáticos. Kahneman descreve dois modos de processamento, um mais rápido e intuitivo e outro mais lento e deliberativo, e mostra como o primeiro domina grande parte das decisões cotidianas. Kahneman, 2011. Em contextos de pressão, o modo rápido tende a prevalecer, elevando erros, estereótipos e decisões reativas. Thaler, ao discutir empurrões
isto é, intervenções no ambiente de escolha que preservam liberdade, mas orientam decisões melhores, oferece um caminho prático para organizações, desenhar contextos que reduzam vieses e facilitem escolhas alinhadas a objetivos coletivos. Thaler, 2015, Thaler, Sunstein, 2008. A mentalidade de abundância, então, não é apenas pensar diferente, mas decidir diferente, com estruturas que permitam deliberar. A noção de escassez, por sua vez, tem base empírica importante ao mostrar que a percepção de falta consome atenção e reduz largura de banda cognitiva, isto é, recursos mentais disponíveis para planejamento e autocontrole. Mullen e Nathan, Shafir, 2013. Em tradução acessível, quando a mente está ocupada pelo aperto, ela passa a enxergar o mundo por uma fresta. Para líderes, isso significa que ambientes de urgência permanente podem criar um ciclo. A escassez percebida leva a decisões curtas, que produzem mais urgência, reforçando escassez. Interromper o ciclo exige intervenções que combinem contexto e habilidades, gestão do estresse, redefinição de prioridades, governança de agenda e mecanismos de cooperação. A psicologia positiva contribui ao deslocar o foco exclusivo do déficit para o estudo de forças, bem-estar e funcionamento ótimo, sem negar sofrimento. Seligman propõe um modelo de bem-estar que inclui emoções positivas, engajamento, relações, sentido e realização, e destaca que bem-estar pode ser desenvolvido por práticas e instituições. Seligman, 2011. Para a liderança, o valor está em criar condições para relações e sentido, não em exigir positividade constante. Fredrickson propõe que emoções positivas ampliam repertórios de pensamento e ação, favorecendo criatividade e construção de recursos ao longo do tempo, o que conversa diretamente com mentalidade de abundância. Fredrickson, 2013. Entretanto, novamente, a ética é central. Emoção positiva não deve ser instrumentalizada para encobrir injustiças, assédio ou sobrecarga. Do ponto de vista neurobiológico, práticas de regulação atencional e emocional podem alterar padrões de reatividade ao estresse e apoiar a autorregulação. A prática conhecida internacionalmente como mindfulness, traduzida como atenção plena, isto é, treino de manter a atenção no presente com abertura e sem julgamento, tem sido associada a mudanças funcionais e estruturais em redes neurais de atenção e regulação, embora haja debates metodológicos sobre efeitos e tamanhos de impacto. Tang, Rosel, Posner, 2015. Para líderes, a atenção plena não é um produto espiritual, mas uma competência de gestão da atenção, útil para reduzir impulsividade, ampliar escuta e sustentar decisões difíceis. Ainda assim, recomenda-se evitar sua implementação como solução individual para problemas organizacionais estruturais, o que a literatura crítica chama de despolitização do sofrimento no trabalho, substituindo reformas por práticas de adaptação individual. Edmondson, 2019, Organização Mundial da Saúde, 2022. Outro eixo decisivo para a prosperidade é a autorregulação, entendida como capacidade de alinhar impulsos a valores e metas de longo prazo. Baumeister e colegas descrevem autocontrole como recurso limitado em certas condições e influenciado por contexto, hábitos e fadiga decisória. Baumeister, Voss, 2016. Na prática de liderança, isso se traduz na importância de rotinas que reduzam decisões triviais, protejam blocos de trabalho profundo e preservem sono. Walker sintetiza evidências de que o sono participa da consolidação de memória e da regulação emocional, e que privação crônica de sono prejudica desempenho e julgamento. Walker, 2017. Assim, um programa sério de mentalidade de prosperidade precisa incorporar higiene do sono e gestão de energia, pois prosperidade sem saúde se converte em curto prazo. No âmbito organizacional, prosperidade também depende de cultura. Schein descreve cultura como um conjunto de pressupostos básicos aprendidos por um grupo ao resolver problemas, ensinados aos novos membros como modo correto de perceber e sentir. Schein, 2010. Em cultura de escassez, pressupostos típicos incluem: erro é intolerável, informação é poder e deve ser retida, competição interna é necessária.
Em cultura de abundância responsável, pressupostos tendem a ser: aprendizagem é obrigatória, informação deve circular, resultados são coletivos. A neurociência oferece uma lente adicional: normas e rituais cotidianos são reforços sociais repetidos, capazes de consolidar hábitos e expectativas, isto é, padrões de resposta. Logo, treinamentos isolados têm efeito limitado se não forem acompanhados por mudanças em práticas de gestão, recompensas, autonomia e justiça organizacional. Edmondson, 2019. A literatura sobre motivação diferencia motivação controlada, baseada em pressão e recompensas externas, de motivação autônoma, baseada em valores e interesse. A teoria da autodeterminação enfatiza necessidades psicológicas de autonomia, competência e vínculo como base para motivação de qualidade e bem-estar. Deci, Ryan, 2017. Em liderança, esse quadro sugere que mentalidade de prosperidade se fortalece quando líderes criam ambientes em que pessoas têm clareza de propósito, autonomia com responsabilidade e oportunidades reais de desenvolvimento. Quando o ambiente é de controle e medo, mesmo discursos de abundância soam incoerentes e tendem a ser rejeitados. Um aspecto frequentemente negligenciado é que abundância e prosperidade exigem competência de lidar com dinheiro, risco e incerteza de modo ético. O campo da neuroeconomia e da economia comportamental mostra que decisões financeiras são atravessadas por emoção, aversão à perda e heurísticas. Kahneman e Tversky demonstraram que perdas pesam mais do que ganhos equivalentes, afetando escolhas de risco. Tversky, Kahneman, 1974, Kahneman, 2011. Para líderes, isso implica reconhecer como o medo de perda pode gerar conservadorismo excessivo ou, no extremo oposto, apostas arriscadas para recuperar perdas. Uma formação baseada em evidências inclui a alfabetização sobre vieses, prática de decisão estruturada, revisão por pares e governança que reduza decisões solitárias em temas críticos. Também é necessário diferenciar prosperidade de desempenho a qualquer custo. A discussão contemporânea sobre saúde mental no trabalho destaca que condições organizacionais nocivas produzem adoecimento e perda econômica. Em relatório conjunto, organizações internacionais estimaram que depressão e ansiedade relacionadas ao trabalho geram perdas expressivas de produtividade global, reforçando a urgência de prevenção e promoção de saúde. Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, 2022. Logo, prosperidade em liderança deve incluir métricas humanas, rotatividade, absenteísmo, presenteísmo, conflitos, relatos de assédio, segurança psicológica e percepção de justiça. No Brasil, a discussão sobre trabalho, saúde e organizações tem tradição consolidada na psicologia organizacional e do trabalho, enfatizando que subjetividade é atravessada por relações de poder, reconhecimento e sentido. Siqueira destaca que bem-estar no trabalho envolve vínculos afetivos e cognitivos com a organização, e depende de práticas de gestão e condições concretas. Siqueira, 2014. Ao integrar essa tradição com a neurociência, evita-se importar modelos que culpem o indivíduo por não ter mentalidade. O cérebro muda, mas muda dentro de limites. Ele responde a sono, alimentação, segurança, previsibilidade e apoio social, variáveis também atravessadas por desigualdades. Diante desse conjunto, pode-se propor um modelo integrativo, em linguagem simples, para a formação de mentalidade de abundância e prosperidade em líderes. O primeiro componente é a alfabetização neurocientífica aplicada, isto é, ensinar o suficiente sobre estresse, atenção, hábitos e tomada de decisão para reduzir mitos e aumentar a autoconsciência. O segundo é treinamento de competências de autorregulação, com práticas de atenção plena, reestruturação cognitiva e comunicação não defensiva, ancoradas em objetivos mensuráveis e acompanhamento. O terceiro é desenho de contexto, revisão de metas, carga de trabalho, rituais de reconhecimento, regras de decisão e mecanismos de cooperação. O quarto é ética e responsabilidade. Prosperidade deve ser avaliada pelo impacto em pessoas, não apenas por indicadores financeiros.
Como citação direta voltada à ética do contexto, as diretrizes de saúde mental no trabalho da Organização Mundial da Saúde enfatizam, em síntese, que intervenções devem priorizar fatores organizacionais e prevenção de riscos psicossociais, e não somente ações individuais. Organização Mundial da Saúde, 2022, S. Essa orientação é compatível com a tese central deste artigo: mentalidade de abundância não se sustenta em ambientes estruturados para a escassez. Por fim, é preciso reconhecer limites e controvérsias. A literatura sobre intervenções psicológicas e neurocientíficas em organizações aponta variabilidade de resultados, risco de modismos e necessidade de avaliação rigorosa. Efeitos de treinamentos dependem de dose, aderência, liderança sênior e alinhamento com políticas. A promessa de reprogramar o cérebro, como garantia de prosperidade, é incompatível com ciência e ética. O que a ciência oferece são probabilidades, mecanismos e condições. Quando práticas são repetidas em contextos coerentes, há maior chance de mudança de hábitos, melhora de autorregulação e redução de reatividade. Quando o contexto contradiz, o sistema volta ao padrão anterior, por economia biológica e social. 5. Conclusão. Este artigo analisou como contribuições da neurociência, articuladas à psicologia positiva, economia comportamental e estudos de cultura organizacional, podem fundamentar a formação de mentalidade de abundância e prosperidade em líderes. Retomando o problema de pesquisa, conclui-se que mecanismos neurobiológicos associados a estresse, recompensa, aprendizagem e funções executivas ajudam a explicar por que líderes, sob pressão crônica, tendem a operar em modo defensivo e de curto prazo, reproduzindo padrões de escassez. Ao mesmo tempo, a neuroplasticidade sustenta a possibilidade de mudança, desde que acompanhada de prática deliberada e contexto organizacional coerente. Os principais achados teóricos indicam que mentalidade de abundância, em liderança, não é crença mágica de recursos ilimitados, mas competência de ampliar percepção de alternativas, sustentar cooperação, decidir sob incerteza e construir culturas de aprendizagem e segurança psicológica. Prosperidade, por sua vez, deve ser compreendida como geração sustentável de valor econômico e humano, com responsabilidade e prevenção de adoecimento, em consonância com diretrizes contemporâneas de saúde mental no trabalho. Como aplicações práticas, recomenda-se que programas de formação de líderes incluam alfabetização científica acessível sobre estresse e atenção, treinamento de autorregulação e metacognição, redução de vieses decisórios por processos estruturados e, sobretudo, intervenções no contexto, metas realistas, governança de decisão, políticas de reconhecimento e desenho de trabalho que proteja sono, aprendizagem e vínculos. Interpreta-se criticamente que intervenções exclusivamente individuais tendem a falhar quando o sistema mantém a ameaça constante, pois o organismo aprende a sobreviver, não a prosperar. Para pesquisas futuras, recomenda-se estudos longitudinais e quase experimentais que avaliem efeitos de programas integrativos em indicadores objetivos e subjetivos, incluindo bem-estar, segurança psicológica, rotatividade, desempenho e qualidade decisória. Também se sugere investigar como classe social, gênero, raça e condições de trabalho modulam respostas ao estresse e oportunidades de desenvolvimento, evitando universalizações. Em síntese, a formação de mentalidade de abundância e prosperidade em líderes é possível e desejável quando sustentada por ciência, ética e coerência organizacional. 6 referências bibliográficas. 1. Arnstein, M.F. T. Stress Weekends Prefrontal Networks, Molecular Insults to Higher Cognition. Nature Neuroscience, New York, v. 18, número 10, p. 1376 a 1385, 2015. 2. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 6022, Informação e Documentação, artigo em publicação periódica científica impressa, apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2018. 3. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ABNT-NBR 6023 para 2023, Informação e Documentação, Referências, Elaboração. Rio de Janeiro, ABNT, 2023. 4. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 10520, Informação e Documentação, Citações em Documentos, Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2023. 5. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 14724, Informação e Documentação, Trabalhos Acadêmicos, Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2023. 6. Baumeister, Roy F., Voss, Kathleen D. Org. Handbook of Self-Regulation, Research, Theory, and Applications. 3. ed. New York, Guilford Press, 2016. 7. Baer, Mark F., Connors, Barry W., Paradiso, Michael A., Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso. 4. ed. Porto Alegre, Artmed, 2017. 8. Covey, Stephen R., Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. São Paulo, Best-Seller, 1989. 9. Damasio, Antônio R., O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 10. Deci, Edward L., Ryan, Richard M., Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 11. Edmondson, M.C., The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 12. Fredrickson, Barbara L., Positivity, New York, Crow, 2013. 13. Gazzaniga, Michael S., The Consciousness Instinct, Unraveling the Mystery of How the Brain Makes the Mind. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2018. 14. HEBB, Donald O. The Organization of Behavior, A Neuropsychological Theory. New York, Wiley, 1949. 15. Herculano Houzeel, Susana. A Vantagem Humana, Como Nosso Cérebro se Tornou Extraordinário. Rio de Janeiro, Sextante, 2017. 16. International Organization for Standardization, ISO 45003, Occupational Health and Safety Management, Psychological Health and Safety at Work, Guidelines for Managing Psychosocial Risks. Geneva, ISO, 2021. 17. Esquerdo, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre, Artmed, 2018. 18. Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 19. Kandel, Eric R. et al. Princípios de Neurociência. 6. ed. Porto Alegre, AMGH, 2021. 20. Kolbe, Brian, Dibby, Robin. Plasticity in the Prefrontal Cortex of the Developing Brain. Progress in Brain Research, Amsterdã, v. 215, p. 79 a 96, 2015. 21. Ledoux, Joseph. O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 1998. 22. Lente, Roberto. 100 bilhões de neurônios? Conceitos Fundamentais de Neurociência. 3. ed. São Paulo, Ateneu, 2010. 23. McEwen, Bruce S. Morrison, John H. The Brain on Stress, Vulnerability and Plasticity of the Prefrontal Cortex over the Life Course. Neuron, Cambridge, v. 79, número 1, p. 16 a 29, 2013. 24. Mullen Nathan, Sendil, Shafir, Eldar.
Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das pessoas e nas organizações. Rio de Janeiro, best-seller, 2014. 25. Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde. Mental Health at Work, Policy Brief. Genebra, OIT, OMS, 2022. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 26. Organização Mundial da Saúde, Guidelines on Mental Health at Work. Genebra, OMS, 2022. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 27. Purvis, Dale et al. Neurociência. 6. ed. Porto Alegre, Artmed, 2018. 28. Sapolsky, Robert M. Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. São Paulo, Companhia das Letras, 2018. 29. Schultes, Wolfram. Dopamine Reward Prediction Error Signaling, a Tissue Component Response. Nature Reviews Neuroscience, London, v. 17, número 3, p. 183 a 195, 2016. 30. Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. 4. ed. São Francisco, José Bays, 2010. 31. Seligman, Martin E. P. Florescer, uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 32. Siqueira, Mirlene Maria Matias, org. Novas medidas do comportamento organizacional, ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre, Artmed, 2014. 33. Tang, I. Yuan, Rosel, Brita K. Posner, Michael E. The Neuroscience of Mindfulness Meditation. Nature Reviews Neuroscience, London, v. 16, número 4, p. 213 a 225, 2015. 34. Thaler, Richard H. Misbehaving, The Making of Behavioral Economics. New York, W. W. Norton, 2015. 35. Thaler, Richard H. Sunstein, Kazr. NAD, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven, Yale University Press, 2008. 36. TV Erskine, Amos, Kahneman, Daniel. Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, Washington, D.C., v. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 37. Walker, Matthew. Por que nós dormimos? A nova ciência do sono e do sonho. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2018. 38. Dimitriades, Nicolaus, Saicógios, Alexandros. Neurociência para líderes, como liderar pessoas e empresas para o sucesso. São Paulo, Universo dos Livros, 2021. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.